Devocional Diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola, 3 de maio. Não ande na contramão da vida. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. Livro de Lucas capítulo 5 versículo 7a. A nossa habilidade de comunicar-se nos permite compreender os sinais emitidos pelas pessoas, sem que palavras precisem ser pronunciadas. Muitas vezes, um gesto ou uma simples mudança de expressão pode nos falar mais do que muitas palavras, assim como um aceno de mão pode muitas vezes substituir o oi de alguém. Por isso, os sinais não são limitações, pois servem para a nossa comunicação. E observar os sinais é ser sábio e prudente. Por exemplo, ao dirigirmos, é fundamental observar os sinais, para que haja segurança tanto para você quanto para as demais pessoas. Agora deixe-me perguntar: você tem observado os sinais que a vida lhe apresenta? Você precisa pensar nisso, em especial, ao tomar as decisões que podem impactar grandemente a sua vida. Esteja atento aos sinais que Deus lhe tem dado, assim como quem dirige sem respeitar as sinalizações e sem parar nos sinais vermelhos pode acarretar um acidente. Não ficar atento aos sinais de Deus pode levá-lo a viver uma vida com graves problemas. Diante de uma escolha que você esteja prestes a fazer, o Pai vai sinalizar para uma decisão correta, pois ele sabe que andar desatento expõe a vários riscos e as demais pessoas ao redor, podendo até custar a vida. Por isso, decida não andar na contramão da vontade de Deus. Quando ignoramos os sinais dados por Deus, podemos pagar um preço amargo, ao passo que, se estivermos atentos e obedientes aos apontamentos dados por Ele, temos a confiança de uma trajetória segura pela jornada da vida. Frase do dia: se você atentar aos sinais de Deus, Ele o conduzirá a caminhos seguros. Leitura bíblica, livro de João capítulo 2, palavra-chave: atenção. João capítulo 2, as bodas em Caná. A água feita vinho. E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E, logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom e, quando já tem bebido bem, então, o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Jesus purifica o templo. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados. E, tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas. E espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E,
Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Se você tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!